Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo eu vou te mostrar 3 curiosidades sobre o evangelista Lucas. A primeira curiosidade é a seguinte: você sabia que Lucas não era um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo? Se você pensa, sempre achou, ou até este momento, você pensava dessa forma, deixe nos comentários para eu ver qual é o seu conhecimento sobre esse assunto. Eu também, no início da minha conversão, eu pensava que aqueles 4 nomes ali no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu pensava que todos eles foram homens que pertenciam ao grupo dos 12 apóstolos. Mas isso não é uma verdade. E eu acredito que muita gente ainda pensa que Lucas também era um dos 12 por causa desses 4 primeiros livros do Novo Testamento, os quais nós chamamos de os 4 evangelhos. Desses 4 nomes, apenas 2 faziam parte do grupo dos 12, que eram Mateus e João. Quanto a Marcos e Lucas, eles não eram membros dos 12 que andavam com Jesus, os quais se tornaram apóstolos. Essa informação você pode confirmar no Novo Testamento, nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 3 nos apresentam uma lista contendo os nomes dos 12 apóstolos. E eu vou ler para você a lista que está no livro de Lucas, que está no capítulo 6, a partir do versículo 13. O texto diz o seguinte: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. A partir do versículo 14, começa a listagem dos nomes. O primeiro é Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Deixe aí nos comentários se você achava que Lucas era um dos 12 apóstolos de Jesus. Agora, a segunda curiosidade sobre o evangelista Lucas é a seguinte: o seu nome aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Isso mesmo, você pode procurar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todos os 66 livros de nossa Bíblia protestante, e você vai encontrar o nome do evangelista Lucas apenas 3 vezes. E esse nome não está no Antigo Testamento e nem mesmo no livro que leva o seu nome, Lucas, e nem no livro de Atos dos Apóstolos, que teve intitulado o nome de Lucas como o seu autor. Então, onde podemos encontrar o nome de Lucas? Nós o encontraremos nas cartas do apóstolo Paulo. Estão nas cartas do apóstolo Paulo enviadas aos Colossenses, na segunda carta enviada a Timóteo e na carta enviada a Filemon. E sobre essa curiosidade, você também sabia? A terceira curiosidade sobre o evangelista Lucas é a seguinte: você sabia que Lucas andou pessoalmente com o apóstolo Paulo? Isso mesmo. Caso você não saiba, o evangelista Lucas foi companheiro de viagens com o apóstolo Paulo. E esse é um dos motivos que fortalecem a ideia
de que possivelmente ele foi o autor do livro de Atos e também do livro que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. E quais referências bíblicas nos mostram, nos dão a prova de que Lucas caminhou com o apóstolo Paulo? São exatamente as referências bíblicas que estão nos 3 livros que mencionei anteriormente, ou seja, as únicas 3 que mencionam o seu nome. E agora eu vou ler todas as 3 para você. A primeira referência está em Colossenses, no capítulo 4, verso 14, que diz o seguinte: Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Nesse versículo temos parte da saudação que Paulo faz no final de sua carta enviada aos Colossenses. A próxima referência está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Aqui temos o apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo, dizendo que alguns já o abandonaram na obra missionária. E nessa situação, no momento em que ele estava escrevendo essa carta, apenas Lucas estava com ele. A próxima referência está na carta do apóstolo Paulo enviada a Filemon. E a referência está no versículo 24. Eu disse apenas o versículo e não mencionei capítulo, porque o livro de Filemon tem apenas um capítulo. Nessa situação, costumamos dizer apenas o número do versículo que vamos ler. E no versículo 24 de Filemon está escrito o seguinte: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui temos, dentre outros nomes, o nome de Lucas. Nessa lista, Paulo menciona que Lucas era cooperador do seu ministério. Deixe nos comentários o que você achou dessas curiosidades e se você já sabia de todas elas, ou sabia de uma forma errônea. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários e compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas com o conhecimento da palavra de Deus. Se você tem interesse em estar estudando o livro de Atos, acompanhe a minha playlist que está aqui neste canal. Ela se chama Estudando o Livro de Atos. Caso você não seja inscrito, se inscreva e não deixe de ativar as notificações, pois se você não ativar a notificação no sininho, o YouTube não te avisa quando eu lançar um novo vídeo. Espero que esse vídeo tenha contribuído com seus estudos bíblicos. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.